Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Você sabe, né? Daqui a pouco tá aí o segundo exame de qualificação do vestibular 2024 da UERJ, para quem quer entrar na UERJ no ano que vem. E nesse segundo exame de qualificação vai cair o livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. E nós vamos iniciar hoje aqui a leitura do terceiro conto. Qual é o nome do terceiro conto? Os Primos de Campos. Fazer uma leitura comentada. Não tenho boa memória remota. Pouco me lembro da minha primeira infância. Só dou por mim com certa nitidez a partir dos 6, 7 anos de idade, quando estou, por exemplo, na sala de aula, planejando para aprender o hino nacional. Ou talvez seja na sala de casa, que toco o hino e me vejo diante da televisão com meu irmão, minha mãe e outra pessoa, possivelmente algum vizinho. Deve ser Copa do Mundo, de outro modo minha mãe não estaria vendo futebol. E há bandeirolas verde e amarelas em casa e por toda parte. Dois meninos andando em cima de uma super bandeira do Brasil pintada no asfalto da nossa rua. Eis a primeira recordação que tenho dos meus primos de Campos. Atendendo a 4 toques curtos de buzina, minha mãe desce comigo para recebê-los e mal dá tempo de ver a cor do carro que os deixou na calçada oposta. Sei de ouvir falar que é usual eles passarem as férias conosco e não me parece novidade minha mãe se, perdão, não me parece novidade minha mãe se admirar de como o caçula está crescido, ou de como o grandão não corta os cabelos desde o último janeiro. Noutra ocasião, vamos buscá-los na rodoviária, e hesito em reconhecer o primo caçula saltando do ônibus, cabeludo e com a roupa que o grandão usava nas férias passadas. Bom, mais uma situação do cotidiano aqui, tal como nos outros contos, né? Tal como lá no conto Meu Tio, tal como no conto O Passaporte. Dessa vez aqui, pelo jeito, a narrativa vai se passar na casa da pessoa, fala ali de um momento de Copa do Mundo, aquela tradição de pintar as ruas em época de Copa do Mundo. Vamos continuando aqui. Devido aos lapsos entre as férias, minhas recordações, minhas lembranças dos primos são fragmentadas, tal como a cada reencontro nosso há sempre um certo desencaixe. Demora dias para perdermos a cerimônia e reatarmos nossas brincadeiras, nossas picuinhas e mesmo nossos pugilatos, ou seja, as brigas, né? Apanho do grandão e bato no caçula regularmente, sendo de idade e tamanho intermediários entre os dois. Quando eles brigam entre si, me meto no meio e apanho daqui e de lá. Contudo, o salto da estada dos primos de Campos é muito positivo. Conto os dias para as férias de julho ou de verão a fim de estar de novo com eles. Sobretudo à medida que a minha mãe vai nos deixando sair por aí, ciente de que em espaços restritos e abafados como o nosso apartamento, brigas de crianças são inevitáveis. Com meu irmão é a mesma coisa. Ele nunca me bateu na rua. Em casa, as surras deles também são de praxe, quanto mais durante as férias. A presença dos primos de Campos irrita meu irmão, que em vez de enfrentá-los, descarrega o mau humor em mim. Entendo o transtorno que é dividir sua cama comigo, mas é minha mãe quem me manda liberar meu quarto para os primos. De qualquer maneira, depois de uns dias, acabo por me instalar no colchonete ao pé da cama deles. Às vezes desconfio que meu irmão sente ciúmes de mim, mas tão logo terminam as férias, volto a andar na cola dele, que desde pequeno tenho como uma espécie de herói. É interessante, né, cara? Terceiro conto aqui desse livro do Chico Buarque, e nenhum personagem até agora tem nome. Por exemplo, lá em O Passaporte, falam do grande artista aqui, os primos de Campos. Tem uma figura de linguagem chamada antonomásia ou perífrase, que é quando a gente usa praticamente um apelido para algo ou alguém. Como assim? Os Beatles seriam os 4 garotos de Liverpool, ou então os reis do Iê, 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 como chamavam os Beatles. O Botafogo, meu time do coração, é o clube da estrela solitária. Você deve conhecer algum outro exemplo de antonomásia ou perífrase. Se você conhece, deixa aí nos comentários, só para eu ter certeza que você chegou até agora nesse momento aqui no vídeo. Continuando o conto. Da calçada da Praia do Leme, vejo meu irmão partir em velocidade com a bola, a saltitar dos calcanhares para as coxas ou de um ombro para outro, ou equilibrada na cabeça a modo de foca. Recentemente, ele até inventou de correr com o corpo todo arqueado para trás, prendendo a pelota com o queixo contra o peito, mas esse lance o juiz impugnou em nome do fair play, em nome do jogo limpo. No futebol de praia é pecado deixar cair a bola, que a areia fofa amortece, e cansei de ver meu irmão atravessar o campo de gol a gol com tais malabarismos. Só seria possível desarmá-lo apelando para faltas grosseiras, com trancos e empurrões, mas o tronco largo e as coxas musculosas asseguram sua estabilidade. Rasteiras e carrinhos tampouco funcionam, porque seus pés são lépidos e voláteis. Resta o recurso de agarrar meu irmão pelos cabelos, que ele usa compridos para ficar meio argentino,
conforme me disse um dia no ônibus. Falando aqui, né, que pelo jeito o irmão joga futebol lá na Praia do Leme, uma tradição na Zona Sul, né, esses campeonatos de futebol e tal. É curioso quando a gente acha que vai continuar falando dos primos, foca no irmão, né? Até porque falou que o irmão, em geral, é quem é o herói da vida dessa pessoa. Até agora a gente não sabe, pelo menos não ficou claro pra mim, se essa pessoa que tá narrando o conto, se é um homem ou se é uma mulher, um menino ou uma menina, né? Ele me permite acompanhá-la na ida e na volta da praia, contanto que eu não me identifique como irmão. Ah tá, é um menino, agora que ficamos sabendo. Pois acha ridículo ter parentes ou namoradas na torcida. Não sei se acredito muito nisso. Ele é capaz de ter motivos para se envergonhar de mim ou dos meus ou dos primos. Contra a vontade dele, porém, desde que comecei a sair com os primos, não resisto a levá-los para assistir às partidas de sábado. Meu irmão faz questão de nos ignorar, mas o caçula levanta os braços e grita: Primão! Cada vez que ele passa por nós com a bola em órbita e os cabelos ao vento. Já o grandão garante que um back de verdade, no jogo oficial, racha o primo pelo meio se ele vier com essas graças. Os primos insistem que eu passe as próximas férias na sua casa, mas não há jeito de convencerem minha mãe, que é tia torta deles. Por certo, ela sabe que em Campos a gente pode zoar à vontade, pois eles não têm mãe que os reprima e o pai passa um bom tempo embarcado nas plataformas de petróleo. Sempre tive curiosidade de conhecer meu tio, até para fazer uma ideia aproximada da aparência do irmão dele, meu pai. Eu era muito criança quando meu pai sumiu de casa, e em casa seu nome não se pronuncia. Uma única vez ouvi de um delegado, amigo de minha mãe, que meu irmão tinha quem puxar no futebol, mas o assunto morreu ali, tá vendo? Olha só. Uma família fragmentada, que o pai sumiu, aí eles recebem os primos paternos em casa com certa frequência, aí esses primos não têm mãe. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação, procuro meu pai e quando muito consigo enxergar uma sombra. Não uma sombra no chão ou na parede, mas sentada para o jantar, vendo televisão, abrindo a geladeira. Uma sombra avulsa sem um corpo que a justifique, às vezes eclipsando a minha mãe. 2 anos mais velho que eu, meu irmão é capaz de ter uma imagem paterna mais consistente, mas seu silêncio me passa a impressão de algum ressentimento. Ele tem idade para ver testemunhado eventuais desentendimentos do casal, mas quando não agressões físicas, e nesse caso é natural que tome as dores da mãe. Não ouso indagá-lo a respeito, mas num dia em que comento no ônibus a iminente chegada dos primos de Campos, ele reage com uma animosidade inesperada. Afirma entre dentes que os primos de Campos são dois filhos de uma P, melhor não falar o palavrão, né? Nem mais nem menos. Foi tardia a mudança de voz do meu irmão, e ainda hoje ele falseia, passando do grave ao estridente sem que ele se dê conta. Assim, ele declara para todo o ônibus ouvir que o nosso pai teve um rolo com a cunhada, a mãe dos primos de Campos, e com ela sumiu no mundo. Olha só, né? Tava falando de famílias fragmentadas. Você deve se lembrar, se você acompanhou aqui a leitura do primeiro conto, do conto Meu Tio, né? Deve estar vendo algumas similaridades. Deve ser verdade, porque a história me soa familiar, dessas que crianças captam no ar misteriosamente e guardam para si como coisa roubada. Então percebo que nunca perguntei aos primos pela sua mãe, assim como a ausência do meu pai em casa nunca foi questionada por eles. O que eles têm são tias, muitas tias de que o caçula me fala, e até outro dia eu imaginava uma imensa família de Campos. As tias a quem ele se refere são conhecidas do pai, ora uma vizinha, ora uma paquera, ora uma viúva solitária, que tomam conta dos meninos enquanto ele trabalha nos campos de petróleo. É um estoque de tias, porque depois de obrigá-los uma vez, nenhuma se habilita a repetir a experiência. Porque é um estoque de tias, porque depois de abrigá-los uma vez, nenhuma se habilita a repetir a experiência. Só para consertar que eu li errado aqui. Num verão qualquer, sem dinheiro para condução, a caminho da praia, o grandão nos ensina a pular a janela de um ônibus em movimento. Convém que nossa ação seja sincronizada, numa esquina em que o ônibus faz a curva aberta para a esquerda e pende feito uma lancha para a direita, facilitando o salto do caçula. No embalo do salto, corremos desembestados até uma transversal mais tranquila, a fim de evitar que algum transeunte nos pare, porque o que não falta por aí é gente com instinto de polícia. Também acontece de um guarda verdadeiro querer nos pegar, mas em geral eles são gordos e não correm muito, com aquela farda e um calor do cão. A operação é tão bem sucedida que passamos a repeti-la todo dia, no mesmo horário, na mesma esquina e na mesma linha de ônibus, cujo motorista já abana a cabeça ao nos ver subir. Enfim, né, galera? Já lemos aqui uma parte antes dos 10 minutos limite do vídeo. Em breve eu continuo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e comenta aí para mim, Campos. Que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.